É sempre uma imensa alegria estarmos aqui nesta casa de oração e consolo, né? E também de aprendizado, porque não é porque estamos aqui à frente que não deixamos de aprender. A doutrina espírita é realmente uma doutrina que traz muito esclarecimento, muita orientação e muita compaixão, né, por todos nós. Então, traz aquela amorosidade para os nossos corações. Então, é muito bom nós estarmos nesta casa de oração, de paz, de harmonia, né? Esta casa que nós amamos mesmo, de coração, que vimos crescer e continuando a crescer com um feixe de luz a iluminar a todas as pessoas que aqui comparecem, buscando o conhecimento, buscando um caminho para as suas dores, né? Buscando amizade, a fraternidade, porque a gente sente um bem-estar em nos encontrarmos todos aqui, não é verdade? Bem, vamos então ao assunto escolhido. Nós trouxemos esta noite para falarmos sobre o homem de bem, né? Não é o homem de bens. Bens são os bens da terra, né? As riquezas, os bens que as pessoas têm, casas, carros, joias, etc, etc. Mas essas coisas ficam todas aqui na Terra quando a gente parte para o mundo espiritual. Agora, o bem que a gente faz, este vai conosco, né? É o nosso atributo de luz, mas também a coisa que a gente deixa de fazer, teria oportunidade de fazer e não faz, aí também é uma falha nossa, que vai conosco, com uma nódoa escura, né? Por isso nós precisamos fazer mais o bem do que outras coisas, né? Que está ao nosso alcance fazer o bem, para não falharmos. Então, este assunto nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que se intitula Sede Perfeita. E o item 3 é que fala sobre o homem de bem. E também em O Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que fala da perfeição moral e os caracteres do homem de bem. Então, na questão 918 do Livro dos Espíritos, Kardec questionou o seguinte: por quais sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espiritual? E os benfeitores espirituais responderam, explicando: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea, são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, é necessário que nós, conhecendo a lei divina, nós venhamos a praticá-la. E também pensarmos na vida espiritual, que é lá que nós temos que pensar que vamos viver lá. Aqui nós estamos de passagem, né? Porque não adianta a gente querer viver 500, 700 anos por aqui, que não vamos viver, o corpo não aguentaria, né? Então é isso aí. E aí a gente também ficaria muito cansado de estar aqui. E também, quando a gente vai para o mundo espiritual, nada de ficar sentado numa nuvenzinha fofa tocando harpa. Isso seria muito chato mesmo, né? Pensou? Todo dia aquela mesma coisinha. Então, não é assim, lá a gente vai trabalhar. Por isso que a gente aprende aqui a fazer o bem, para continuar fazendo o bem para lá, né? E foi isso que Chico Xavier nos mostrou sempre, né? Então, qual é a definição que se pode dar de homem de bem? O homem de bem, na verdadeira acepção da palavra, é aquele que pratica de modo amplo as leis de justiça, amor e caridade. Ele compreende as leis, mas não só compreende, mas as pratica, né? Então, todos que estão à sua volta se beneficiam das suas ações. E o que é que nós temos que fazer para sermos homem de bem? Na verdade, quando nós falamos homem, é o ser humano, a criatura humana, né? Então, compreende o homem e a mulher. Então, o homem de bem, a mulher de bem, né? O que fazer, então, para ser um homem de bem?
Para tanto, deve-se ponderar sempre os próprios atos, aquilatando, se não violou as leis divinas, praticando o bem, e tão somente o bem, sem mistura do mal. Porque se tiver uma frestinha de mal aí aparecendo, já o bem foi contaminado. Examinar também se praticou todo o bem que pôde, ou se desprezou a ocasião de ser útil ao próximo. E se não praticou nenhum ato que originasse motivo de queixa por parte de alguém contra aquela pessoa, né? Que seria o homem de bem. Então, seria aquilo lá que nós fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Fazemos isso? Está lá na nossa consciência, se fazemos ou não, né? Então, nós precisamos também, nessa época que nós estamos vivendo, assim, de muitas atribulações, nós buscarmos ter uma paz dentro de nós, mas termos uma paz para os outros, especialmente onde? Especialmente dentro do lar, porque é lá que a gente vai vivenciar o bem, em primeiro lugar, depois fora de casa. Não adianta a gente ser tão bonzinho aqui no centro, ali fora, no convívio social, né? Aí no bazar de artesanato, ali na praça, né? E depois em casa a gente fica brigando. E brigando, às vezes, por uma pequena coisa, por uma tolice, né? Uma briguinha boba, como a gente fala. Então a gente precisa prestar atenção no que nós estamos fazendo. Não é querer que o outro seja melhor. Por que a gente não pode ser melhor primeiro, né? Vamos pensar nisso. Também, o ciente e consciente da bondade de Deus pelas suas criaturas, o homem de bem sabe que nada acontece sem a permissão divina, e em todas as coisas se submete à vontade de Deus, que é soberana e justa. Então, ele sabe que a lei de Deus é igual para todos. Nós que erramos, nós que fazemos coisas diferentes, mas Deus é igual para todos. Apesar de, às vezes, ter pessoa que não acha isso. Ah, Deus se esqueceu de mim, olha o que está acontecendo na minha vida. Mas aí a gente pergunta, você ora, você faz o evangelho no lar, você faz o bem para os outros, você é bom dentro da sua casa? Aí a pessoa não vai responder sim para todas essas perguntas, né? Então, de quem é a culpa? É da própria pessoa. Então, a gente precisa reformar nossos hábitos, nossos costumes, né? Estão assim, cheios de vícios, cheios de imperfeições. E também nessa questão de submeter-se à vontade de Deus, a gente precisa entender que nós precisamos cumprir essa vontade de Deus, porque na prece do Pai Nosso, nós falamos, seja feita a vossa vontade, né? E uma situação difícil que eu passei na minha vida, muito dolorosa, muito triste mesmo, eu orava a Deus pedindo ajuda, pedindo que aquelas coisas não acontecessem. Mas eu falava, eu estou pedindo, Pai, mas é com dor no coração que eu falo, seja feita a vossa vontade. Quer dizer, então Deus dá a liberdade de nós pedirmos, mas nós temos que entender que quem concede as coisas é Deus, né? Pedir, então, nós podemos pedir. Mas, às vezes, a gente não tem merecimento para receber, né? O homem de bem também, conhecedor das existências futuras, quer dizer que a gente não vive aqui para sempre, ele coloca os bens espirituais, quer dizer, os bens que são no mundo espiritual, acima dos bens da terra, dos bens materiais. Como nós falamos aqui, nós estamos de passagem, 80 anos, 100 anos, 40 anos, 20 e pouco, vai dependendo, né, daquilo que nós estamos fazendo. Então, e o homem de bem sempre mantém a fé viva no Criador de todas as coisas, consciente de que as vicissitudes da vida, as dores, as aflições, tudo são provas ou expiações estabelecidas pela justiça divina e, portanto, ele as suporta sem murmurar, sem blasfemar. Então, nós, quando passamos por uma dificuldade, nós estamos passando por uma prova ou
por uma expiação. A prova é escolhida pelo Espírito, no mundo espiritual, que vai preparar o seu futuro. Então, se ele for bem. E a expiação, que é às vezes imposta pelos benfeitores espirituais, para que nós possamos resgatar as faltas cometidas em outras existências, ou às vezes até na existência atual, né? Não diz o ditado, aqui se faz, aqui se paga, por quê? Porque a gente vai resgatar aqui, junto às pessoas, às vezes, com quem nós falhamos, nós não fomos bons, nós não fomos corretos, tá bem? Né? E aí, então, vamos lembrar que eu copiei de uma folhinha. Folhinha é o calendário, né? Agora acho que não fala mais folhinha. Na minha época. Então, lá dizia assim, olha que frase boa. Quem é bom, faz o que pode. Quem ama, pode o impossível. Não? Olha, quem é bom faz o que pode, mas quem ama, faz o que é impossível. Né? Verdade, isso mesmo. Outra frase. Quem é bom, ajuda quando está perto. Quem ama, sempre está perto para ajudar. Olha a oportunidade da gente fazer as coisas, né? Então, não precisa esperar, às vezes, uma pessoa pedir uma ajuda. A gente oferece ajuda para a pessoa, né? E nessa época, parece que todos os corações se abrem assim para a ternura de Jesus, né? Que é o nosso governador espiritual. Então, vamos aproveitar essa época, vamos auxiliar as pessoas necessitadas, sem que elas precisem pedir, né? Porque, veja, não é melhor a gente poder doar alguma coisa para alguém do que precisar pedir alguma coisa? Né? Muito melhor a gente poder doar. Claro, desde que a gente tenha condições, mas sempre a gente tem alguma coisinha para doar. Eu me lembro quando era criança, assim, na vizinhança, todo mundo se ajudava. Um precisava, eu não estou sem feijão, já corria pedir para outra pessoa, a outra pessoa já cedia, o outro precisava de açúcar, arroz, sempre assim. E também havia o costume de matança de porcos, né? A carne suína, mas não era ali na cidade, era nas chácaras, nos sítios que as pessoas tinham. E todos os vizinhos se presenteavam com um pouquinho de carne. Então todo mundo tinha uma panelinha assim, né, do mesmo tamanho, e matava os porcos, dava para todo mundo, e não dava aqueles pedaços, dar uma perna, uma coisa assim, não, dava carne boa, ou se não, dava a linguiça também já pronta. Então era assim, e ninguém ficava sabendo que o outro vizinho tinha matado um suíno, porque fazia isso lá no seu sítio, lá na sua chácara. Mas mesmo assim, eles distribuíam. E às vezes a mamãe falava, leva lá para a senhora, leva lá para não sei quem. E a gente tinha que obedecer e levava, sem deixar cair no chão. Também, senão estragava. Então, veja aí, era uma forma de fazer sempre o bem. O homem compenetrado dos sentimentos de caridade e amor ao próximo pratica o bem pelo bem, sem esperar retribuição, né? Então, aquilo que fala no Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita. A gente não precisa contar para ninguém o que nós fazemos de bom. Às vezes, quando a gente faz uma pequena coisa, não sei se vocês já notaram isso, a gente faz um pequeno ato para alguém, sem contar, mas a gente sente uma coisa assim tão gostosa no coração. A gente fala que é o coração, mas na verdade é o nosso ser que está assim, vibrando com as coisas boas. Muito, muito maravilhoso isso, né? Também o homem de bem paga o mal com o bem. E não é fazer mal com o mal, não. Mal com o bem. Ele toma a defesa do fraco contra o forte. Hoje em dia está meio complicado a gente tomar a defesa do fraco contra o forte, porque às vezes a pessoa é meio estourada, né? Uma bobagem no trânsito, a pessoa já vai, abre lá o porta-luva, pega o revólver e mata o outro, né? Não viram a história do homem que estava atrás do caminhão de coleta de lixo e matou um coletador lá? A troca de quê? A pessoa estava trabalhando,
Por acaso ele se sentiu menosprezado ali? Não, menosprezado é o homem que está fazendo esse serviço de coleta para auxiliar na nossa saúde, na nossa higiene, porque leva todas as coisas que a gente acha que estão assim, ó, cheirando mal aqui em casa, eles levam embora, né? E também o homem de bem sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Então, sempre ele vai verificar se a justiça está sendo praticada. E não falar assim, não, eu sou mais eu, né? Eu que posso mais, então a mesa é minha. Não é assim. E no trânsito a gente vê que é o contrário disso que ocorre, né? Às vezes a pessoa fica no celular, o semáforo abriu, e os outros estão lá atrás, aí só dá para passar aquele que está ali na frente, mas ele estava no celular, nem viu, né? Também nessa questão de nós fazemos sempre o bem, tudo tem uma historiazinha no livro chamado A Mãe que Desistiu do Céu. Então, a mãe, muito boa, como todas as mães, né? A gente tem uns defeitinhos, mas os filhos relevam. Não puxa a nossa orelha, né? O pai é meu filho que não puxa a minha orelha, né? Bom, ele também é um bom filho, né? Não é verdade? Não é um bom filho, né, Paulo? É isso aí. Então, essa mãe morreu e ela foi levada para o céu. Muitos festejos, muita alegria. Leva para lá, leva para cá, tudo maravilhoso, né? Aí olha, eu queria falar uma coisa. Aqui estou muito feliz, muito agradecida mesmo. Está tudo muito lindo. Mas eu quero perguntar, aonde está o meu filho de tio que morreu antes de mim? Mãe, a gente vai explicar para a senhora. O seu filho está lá nas zonas purgatoriais, porque ele ainda não faz jus a estar aqui no céu. Então vocês me desculpem, não posso mais ficar aqui no céu, sabendo que meu filho de tio está lá na zona de sofrimento. Então a mãe renuncia às coisas em favor dos filhos. E é verdade, né? Tem um livro que fala sobre a mãe também, né? Um livro de capa cor-de-rosa, é muito bonito. E fala também que essa questão, quando um anjo lá do céu foi para encarnar, ela perguntou para o Senhor qual seria a missão dela, né? E Deus vai falando, depois falou, você vai ser a última a se alimentar, você vai ser aquela que vai comer a asinha do frango, o pé do frango, não sei o quê. E ela, tá bom, tudo bem. Ela foi assim, concordando com Deus. Então, Deus, qual é a minha missão? Aí ele fala, você vai ser mãe. Né? Então, a mãe faz essas renúncias, esses sacrifícios. Né? Mas tem filho também, filho e filha que sabem fazer pelos pais. Não é verdade? O homem de bem é sempre paciencioso, benevolente, humanitário no que diz respeito aos seus semelhantes, não exercendo nenhum tipo de discriminação sobre cor ou religião. Todos são iguais para ele, a religião de todos merece o respeito, a consideração, porque todas as religiões são boas, né? Deus não está presente em todas as religiões. Então, esse é o fato, se Deus está presente, nós somos irmãos, né, porque somos criados por Deus, então somos filhos de Deus. A gente não pensa muito nisso, as pessoas, de modo geral, não pensam nisso, porque tem gente que é assim, nariz arrebitado e não quer saber dos outros, né? Mas a verdade é essa, nós todos somos irmãos perante Deus, né? E a pessoa de bem, ela também não importa com a cor da pessoa, né? Nós somos brancos, amarelos, vermelhos, então, e cor negra também, que é uma cor maravilhosa, né? Às vezes eu vejo na televisão as pessoas afrodescendentes, cada moça linda, cada moço lindo, né? Não tem por que fazer diferença. E a gente tem um outro detalhe, né, que as pessoas às vezes não sabem, ficam menosprezando aquele que tem uma cor diferente. Nós vamos reencarnar.
A reencarnação é uma lei divina. Deus não pergunta para nós, você quer reencarnar ou você não quer? A lei é para todos, não é só para o João, para o Antônio, para a dona Cotinha, para o seu Quinquim, não é nada disso. É para todos nós, estamos sujeitos à lei de reencarnação. Hoje eu estou aqui nesse corpo, né, tenho essa característica, tenho o nome de Maristela. Na outra reencarnação, eu posso vir num outro corpo, posso vir numa outra cor de pele. Deus vai saber que eu tenho que passar por isso diante daquilo que eu fiz, de bem ou de mal. Bem? Então, ele não pergunta para nós. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras. Em qualquer posição em que ele se encontre, a prática da caridade é a norma no seu proceder. Então, fora da caridade não há salvação. E a caridade não é necessariamente só a gente dar uma esmola, dar um dinheirinho, dar uma roupa, até falou na poesia, né, algumas coisas, um copo de água fria, isso é uma caridade também. Mas caridade é ouvir uma pessoa que está em aflição, que quer conversar, né, quer abrir o coração, e a gente tem que deixar a pessoa falar, acolher a pessoa, né? E não falar, não, agora eu estou com pressa, tchau, tchau, tchau. Não é assim que a gente tem que se comportar. Né? Então, tem que ter caridade sempre. Tendo Jesus como paradigma, como modelo, o homem de bem perdoa, né? Então, perdoar sempre e infinitamente. E esquece o mal, sempre, sem fazer qualquer agravo diante daquilo que ele recebeu. Então, ele não retribui essas coisas. Ele é indulgente com as fraquezas alheias, então, ele é indulgente, ele compreende, né, as fraquezas alheias e não desconhece que ele próprio tem necessidade de indulgência. Então, nós vamos saber que nós também precisamos que os outros nos compreendam, né? Mas, às vezes, a gente quer assim, eu quero que meu marido me compreenda, meus filhos me compreendam. Mas eu não quero compreender o marido, quero compreender os filhos, não quero compreender o chefe, né? Então, preciso ser diferente. O homem de bem não se compraz em criticar o seu semelhante, nem propagar as falhas que ele comete. Quer dizer, ele não é fofoqueiro. Não fica, querida, você não sabe aquela nossa amiga, o que ela fez, tal, 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 tal. Quer dizer, a gente não vai ligar para outra e falar, querida, olha a nossa amiga, ela tem uma bondade no coração, ela fez bastante enxovalzinho para o bebê. Isso a gente não conta, né? A televisão, mesma coisa, não conta, olha, neste mês, nas casas que tem, assim, um programa voltado para o auxílio ao próximo, distribuíram tantas cestas de alimentos, tanto enxovalzinho de bebê, tanto auxílio, etc. Na televisão, ninguém fala essas coisas, mas noticiam coisas ruins, coisas más, né? E as pessoas ficam lá assistindo aquilo. Aquilo lá dá uma tristeza, né? Então, o homem de bem não é fofoqueiro e nem a gente não pode ser fofoqueiro. E no que tange a ele mesmo, ele procura identificar as suas faltas, as suas falhas e corrigir. Então, ele precisa estar atento a si mesmo. Está lá no Evangelho, né? Que a gente vê o argueiro no olho do próximo. O argueiro é um cisquinho que está no olho do próximo. Mas a gente não vê a trave que está no nosso olho. Quer dizer, nós vemos a falha pequenininha que o próximo faz, a pessoa, né, faz, mas nós não vemos as falhas que nós fazemos. Veja como é que nós somos, né? Então, precisamos parar de apontar para o próximo e apontar para nós mesmos. E vamos corrigir naquilo que nós estamos fazendo de errado. Precisamos analisar os nossos atos. Ao falar em analisar os nossos atos, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, né, que foi aqui na Terra um bispo, ele faz um comentário sobre isso, que ele, ao final de cada dia, enquanto ele estava vivo aqui na Terra, né, que agora está no mundo espiritual, ele
fazia uma análise de todos os seus atos do dia. Ele passava em revista tudo aquilo que tinha acontecido no seu dia, com ele, com as atitudes dele, tudo aquilo que ele fizera, não observando o próximo, mas o que ele tinha feito, né? E se ele tinha feito alguma coisa boa, ou se falhara para com o próximo, ou se alguém tiver a queixa dele. Então, olha, ele seriamente fazendo isso aí. Será que a gente teria coragem de fazer essa análise assim, né? Nossa, será que alguém tem queixa de mim? A gente não gosta muito de pensar nisso, né? Eu nem pergunto para meus filhos se eles têm crítica contra mim, né? Mas seria uma coisa boa, né? Assim, a gente iria se ajustando mais ainda, não é verdade? O homem de bem não procura enaltecer as suas próprias qualidades e o seu talento, né? Não procura falar das vantagens suas, contar vantagens, gargantear assim para os outros, né? Ele procura sempre elogiar as qualidades do seu próximo. É difícil fazer isso? Porque normalmente a gente vê as pessoas falando só de si, como se ele fosse o melhor do mundo, né? E todos nós temos defeito, como eu digo lá em casa. Todos nós somos luz e sombra, mais sombra do que luz, não é mesmo? Basta a gente olhar como que a gente é. E então é uma boa oportunidade também, quando a gente vai fazer a prece da noite, a gente se examinar e pedir perdão a Deus das falhas, né? O homem de bem também, se for dono de uma fortuna, ele não é vaidoso dessa sua fortuna, né? Nem é orgulhoso. Jamais aplica a sua fortuna para satisfazer as suas paixões, pois sabe que tudo que Deus, por misericórdia, lhe deu, poderá ser dele retirado. Isso é verdade, né? Nós não vemos muitas vezes a pessoa recebe uma fortuna por herança e de repente a fortuna vai por água abaixo, porque a pessoa não teve o merecimento daquilo, não soube como dar continuidade àquela herança que recebeu. Então acaba perdendo, né? Não diz assim que o vô é rico, o pai é mais ou menos, e o filho é pobre. Tem um ditado assim, eu não sei falar direito, mas tem. Vocês sabem? Não. Ninguém sabe. Mas tem, né? Então existe, nas leis de Deus, existe a lei de igualdade, a lei de prosperidade, a lei de progresso, então, mas não é só o progresso material, isso a gente corre atrás, a gente faz, mas precisa ter o progresso espiritual também. E tem a lei do amor, né, ser indulgente para com os outros. O homem de bem deve sempre procurar a perfeição, entendendo em seu sentido relativo às palavras de Jesus. Então, a gente tem que buscar ser perfeito. Mas perfeito mesmo, só Deus é. Então, quando Jesus fala que a gente precisa ser perfeito, é para a gente ser perfeito dentro daquilo que o ser humano consiga ser perfeito. Agora, perfeito, só Deus é, né? Tá bom? Mas a gente tem que, então, se esforçar para ter essa perfeição relativa. O homem de bem também deve tomar para si as palavras de Jesus quando disse que o homem sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e que, advindo as tempestades, as borrascas, a casa resiste. Então, a gente precisa edificar a vida sobre a rocha, quer dizer, identificar-se sempre com a prática do bem. Essa rocha que vai nos manter, né? Porque o mal vai nos levar para um lado errado.
pois isso é um resguardo contra as adversidades da vida e contra as investidas do mal, né? Então, fundamentar as coisas, a nossa vida nas obras boas, nas coisas boas, tudo que for duradouro e bom. Essa receita do homem de bem pode ser resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, a gente precisa colocar a Deus acima de tudo e abaixo de Deus o próximo e nós também entre eles, tá bom? Então vamos aproveitar bem a reencarnação para nós progredirmos, para nós fazermos a nossa evolução espiritual. Porque falar que vai deixar para a próxima reencarnação é bobagem, não vai deixar para o dia de amanhã, para a próxima não. A gente não sabe quando vai ser a próxima, porque todos nós vamos para o mundo espiritual. E depois lá a gente faz aprendizado, fica estudando, né? Ou fica fazendo outras coisas como gosta de fazer aqui na Terra, né? Cada um escolhe o seu caminho. E depois precisa reencarnar. Mas aí precisa entrar numa fila maior que a do INSS, viu? Aí que são elas, né? Ainda mais que agora as pessoas não querem mais ter filhos, né? Lembro da minha nona é a vovó, né? Que teve 12 filhos, sendo que 2 faleceram. Então eu conheci 10, né? Meu pai e mais os 9 irmãos e irmãs dele, né? Uma irmã da minha mãe também, abaixo da minha mãe, também teve 10 filhos, todos vivos, e agora também alguns já começaram a falecer. Então, precisamos estar atentos para que nós possamos fazer todo o bem possível, né? E angariarmos esse título no nosso coração de homem de bem. Não precisa a gente querer ter aquela faixa de Miss Universo assim, escrito mulher de bem. Não, isso não vai ocorrer nunca, né? Porque não tem esse concurso, não. Deus é que sabe como é que nós estamos indo, né? Então, muito obrigada a todos pela oportunidade. É um aprendizado também para mim, né? Porque não vale a gente vir falar somente. A gente tem que vivenciar, exemplificar, né? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, mais vale o exemplo. Muito obrigada, então, e que todos nós tenhamos um feliz retorno aos nossos lares, né? E um bom final de semana também. Opa.